Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Batista em Simeone, graça e paz. Queremos dar boas-vindas também aos nossos amigos que têm nos acompanhado nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Que Deus abençoe vocês. Nós, infelizmente, precisamos suspender o culto presencial aqui na nossa igreja, pelo menos 30% nós precisamos suspender, porque São Paulo, Ribeirão Preto entrou na fase vermelha e nós esperamos a compreensão dos irmãos. Mas fica aqui o pedido do pastor Carlos, que os irmãos compartilhem a mensagem, o culto que vamos estar prestando ao Senhor e que está sendo gravado aqui nessa live, né? Que os irmãos compartilhem com o maior número possível de pessoas, para que eles possam aprender conosco a adorar a Deus em espírito e em verdade. E a boa notícia que eu quero dar para os irmãos, que eu anunciei, é que a partir de amanhã, 1º de fevereiro, até dia 28, o último domingo, né, o último dia do mês de fevereiro, nós começaremos uma campanha de oração, Deus proverá. É o nome da campanha, campanha de oração, Deus proverá. E os irmãos e amigos que quiserem participar conosco dessa campanha, é só, nós vamos deixar todos os motivos de oração, vamos colocar na página da igreja, tá bom? E se Deus quiser, Deus está atento, né, para ouvir a oração do seu povo, da sua igreja. Então fica aí essa boa notícia, que a partir de amanhã, os irmãos e amigos escolhem o melhor horário para você estar orando, né? Todos os dias, tirar um tempo para falar com Deus e colocar diante de Deus, não só a sua vida pessoal, mas a vida da igreja, a vida da nossa cidade, do nosso país. Nós temos muitos motivos para colocar diante do Senhor. E com certeza no dia 28 de fevereiro, último domingo, nós vamos estar fazendo aquele culto de celebração, de testemunho, de tudo aquilo que Deus com certeza fará em resposta a esta campanha de oração da Igreja Batista em Simeone. Que Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor. Vou passar aqui a palavra à irmã Carla, que vai estar dirigindo com a sua equipe o louvor, os cânticos de adoração ao nosso Deus. Graças e paz, amados irmãos. Com muita tristeza no coração que voltamos para a fase vermelha, mas eu sei que os irmãos estão em casa, estão orando e logo eu sei que o Senhor vai estar nos ajudando a sair desse problema que estamos enfrentando. Quero convidar você, primeiramente te desejar uma boa noite, estar aí na sua casa e te convidar para estarmos juntos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Essa canção que nós vamos estar cantando agora nesse momento te faz um convite a estarmos perto do Senhor. Perto, queremos estar cada dia mais do Senhor, louvando e engrandecendo o Deus único de ser exaltado, nosso Deus único de ser adorado. Então que nós possamos juntos agora nesse momento glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim
Mas muitas outras coisas.
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, e o meu louvor. Se o sol se pôr, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha mansão e o meu louvor. És o meu
Meus amados, nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Falaremos sobre o tema Deus proverá. Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro versículo. É uma história muito bonita e que tem muitas aplicações que nós podemos fazer para nós nos dias de hoje. Deus prova Abraão. E com certeza, Deus nos prova. Leiamos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, ou seja, em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, dos seus escravos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, ou seja, até o monte Moriá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe essa leitura, da palavra de Deus. Deus proverá. É o tema. Eu não sei como é que está a sua vida, quais são os desafios que estão diante de você, meu querido, minha querida que nos ouve aqui por essa live. Mas, diante do tema, eu já quero afirmar para vocês: Deus proverá. E aqui, nesta história, nós veremos quais são as lições que nós podemos aprender com Abraão e aprender com o seu filho Isaque. Primeiro, Abraão,
Quando Abraão foi provado por Deus, e nessa leitura ficou bem claro, né? Ele foi aprovado. Quando Isaque, seu filho, lhe perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, para a adoração? Na verdade, essa era a prova que Abraão estava passando. Isaque não sabia que ele era o cordeiro. Abraão sabia. Provavelmente Sara, que ficou em casa, sabia. Provavelmente ela estava em oração, né? Porque ela era estéril, era avançada em idade. Seu marido já avançado de idade. E por milagre de Deus, teve aquele filho, o único filho. Então imagine a situação, porque Deus pede a Abraão esse filho. Já estava grandinho, Deus pede: eu quero esse filho em sacrifício. E Abraão respondeu, quando Isaque perguntou: pai, aqui tem a lenha, tem tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, a resposta de Abraão foi uma resposta muito inteligente, muito sábia, né? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Quanto a vocês que está nos acompanhando nas lives e vai acessar numa outra oportunidade, será que você foi provado? Se você for provado, poderá também dizer o que Abraão disse: Deus proverá? Quando você for provado, será que você vai ter condições de responder assim como Abraão respondeu para o seu filho Isaque: Deus proverá? Vamos pensar um pouquinho em Isaque. Uma outra lição que nós podemos aprender. No versículo 7, que nós já lemos, a gente vê que Isaque, ele foi proativo. Ele teve a percepção de que faltava o cordeiro para a adoração. Ele percebeu isso. E é muito importante, meus irmãos, destacar que Deus continua a procurar pessoas que estejam dispostas a adorá-lo de todo o coração e de verdade, porque Jesus deixou bem claro que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está ainda hoje a procurar pessoas que estejam dispostas a adorá-lo de todo o coração e de verdade, né, com sinceridade no coração. E Abraão e Isaque adoraram a Deus com os elementos que faziam parte daquela adoração naquela época. No caso ali, a lenha, o cutelo, né, que era o facão, o fogo e o cordeiro. O mais importante aqui, tanto Abraão quanto Isaque, a atitude deles para com Deus era de obediência e de fé, que são princípios inegociáveis para aqueles que querem adorar a Deus verdadeiramente. E Abraão e Isaque demonstraram que eles realmente estavam comprometidos a obedecer a palavra de Deus e estavam dispostos a depositar a fé total em Deus. Deus já sabia que Abraão iria passar pela provação e seria vitorioso naquela provação. E é por isso que a palavra de Deus nos fala, por causa da obediência e da fé de Abraão, ele é chamado amigo de Deus, ele é chamado pai da fé. Agora, meus queridos, você sabia que eu e você, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, ou seja, fomos criados para adorar a Deus? É nisso que nós temos que pensar nesta história.
Deus também nos prova, mas é desejo de Deus que sejamos aprovados. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como uma pessoa que não tem de que se envergonhar, que está dispostas a manejar bem a palavra da verdade, a ouvir a palavra de Deus, a colocar em prática a palavra de Deus no coração. Deus nos prova, mas Ele deseja que você seja aprovado. A palavra de Deus nos fala dos elementos que fazem parte da verdadeira adoração. Lá em Colossenses capítulo 3, 16, nós vamos ler daqui alguns instantes, mas eu quero destacar que a palavra de Deus nos fala dos elementos que faziam parte da verdadeira adoração. E no Velho Testamento, na antiga aliança, a adoração dependia dos templos, né? Hoje não depende mais de templos, do prédio, porque Deus estabeleceu, o templo de Deus é o coração humano. Deus quer habitar no coração das pessoas. Por isso que cada um precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para você poder adorá-lo e ter um relacionamento com Deus. Então o templo, o prédio aqui, ele é muito importante. Nós estamos sentindo a falta dos irmãos, dos nossos amigos aqui, no culto presencial. Mas a adoração não pode depender do prédio. Não pode depender do prédio. Tanto é que a igreja continua adorando a Deus. A igreja continua ativa, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, mesmo com todas as limitações. O prédio hoje é importante para a gente estar nos abrigando do sol, da chuva, né? Poder juntar o maior número possível de pessoas. Uma outra coisa importante que dependia da adoração era do sábado. Tinha um dia específico na antiga aliança para adorar a Deus, era o sábado. Mas quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, a aliança de sangue, porque Jesus morreu numa cruz, hoje a adoração tem que ser 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, todos os dias, em todo o tempo. Não podemos ficar limitados a um dia mais para adorar a Deus. Então, para quem conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, sabe que a adoração verdadeira, ela envolve todos os dias da semana, todos os horários. Não podemos parar para adorar a Deus. Ou agora eu não vou adorar a Deus porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Uma outra coisa que dependia da adoração no Velho Testamento era dos sacerdotes. Não dependemos mais de sacerdote. O sacerdote era o responsável para levar as petições a Deus, né? Para que houvesse perdão de pecados. Mas não precisa mais, porque Jesus se apresenta como sumo sacerdote e Ele constituiu cada um do seu seguidor como sacerdote de si mesmo. A responsabilidade é pessoal, é cada um. Por isso que a palavra de Deus nos fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E por último, na antiga aliança, a adoração dependia de sacrifícios de cordeiros, né? De animais para adoração. E não precisa mais de oferecer animais, porque Jesus se apresenta como Cordeiro de Deus. João Batista, lá em João capítulo 1, 29, fala: eis aí, apontando para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado das pessoas, da humanidade. Então não precisa mais de cordeiros. Jesus é o Cordeiro perfeito. Não precisa mais. E qualquer religião,
qualquer organização religiosa que oferece animais, e nós sabemos que existem várias seitas, né? Algumas religiões que oferecem animais, e tem seitas satânicas que oferecem até crianças, seus filhos, como uma forma de cultuar a Deus, estão sacrificando aos demônios, é coisa de Satanás, porque Deus não aceita mais sacrifício de animais, e muito menos de crianças, conforme nós sabemos. Hoje a adoração é diferente, mas com certeza os princípios permanecem. Lá em Colossenses capítulo 3:16 nos ensina como adorar a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que ouvir Jesus, que é o Cordeiro de Deus. É por isso que está lá em João 3,16. Eis aí, Deus está dizendo, porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que se tornou Cordeiro de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso está dizendo aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é Jesus que vai nos instruir. É Ele que nos desafia, né? Por isso que fala para a igreja, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando e adorando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. É por isso que em 1 Coríntios 10:31 fala que no comer, no beber, ou em qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus, faça numa atitude de adoração. Jesus vem nos ensinar o caminho para nós poder adorar a Deus o Pai, em espírito e em verdade. É diferente da adoração da velha aliança. Então na nova aliança a gente aprende aqui, que nós podemos adorar a Deus todos os dias da semana, 24 horas, 7 dias por semana. Nós aprendemos que não dependemos de templos, não dependemos de sacrifícios, não dependemos de sábado e não dependemos de sacerdotes. Nós só conseguiremos adorar a Deus e vencer nas provações se realmente estivermos decididos a obedecer a palavra de Deus, se nós estivermos dispostos a depositar nossa fé exclusiva em Jesus Cristo, porque diz a palavra, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós, é orientação de Deus, é dom de Deus. Assim sendo, demonstraremos que somos também amigos de Deus. Lembra que Abraão foi chamado amigo de Deus por causa da sua fé e a obediência. E você também, meu querido, poderá ser também chamado amigo de Deus. É por isso que Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem quer ter um relacionamento com Deus, precisa reconhecer que o caminho já foi aberto. E a conclusão que nós chegamos: Deus provou Abraão. Nós podemos conjugar esse verbo, né? Deus provou, Deus provê e Deus proverá. Jesus, conforme nós estamos afirmando, Ele abriu o caminho de acesso a Deus o Pai. É por isso que lá em João 14,6 fala: eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida.
Ninguém vai a Deus o Pai, ninguém se relaciona com Deus o Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Então o caminho está aberto. O caminho está aberto para você poder adorar a Deus, poder ter um relacionamento com Deus. Você, meu amado, meu querido que está nos ouvindo, quer ter um relacionamento com Deus, o nosso Pai? Vejamos então quatro condições para que você, se aí não está com relacionamento com Deus o Pai, você está com relacionamento comprometido, você pode restabelecer. 4 condições. Primeiro, lá em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então disse o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou sarar o teu coração. Estarão abertos os meus olhos, assim diz o Senhor, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus proveu para Abraão e para Isaque, por causa da fé e da obediência. Agora, a decisão é sua. Deus está te responsabilizando. Você quer ser amigo de Deus? Você quer fazer parte da família de Deus? Você quer ter um relacionamento com Deus? Essa história que nós acabamos de ler e trazer essa meditação, nós vimos a prova de fogo que Abraão passou. Avançado em idade, a sua esposa avançada em idade e estéril. E Deus, por um milagre, deu um filho e disse para ele: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E você vai ser um instrumento com a família para abençoar todas as nações. Só que depois que Deus cumpriu a promessa, deu a Isaque. Logo que ele se tornou adolescente, né? Já chegando para Joana, agora me dê esse filho, eu quero esse filho de volta. Imagine a situação de Abraão. Só que Abraão não questionou em nenhum momento. Prontamente, pela fé que ele tinha em Deus, ele obedeceu e levou, e caminhando num percurso de 3 dias, foi caminhando lá para o Monte Moriá para oferecer o seu único filho, porque Deus havia pedido. E ele passou por essa prova de fogo. E na hora que ele levantou o cutelo, quando já tinha colocado o altar lá, colocado o seu filho amarrado, por isso que enquanto estava caminhando, quando o filho falou: pai, onde está o cordeiro? A adoração aqui está... Eu sei como é que adora a Deus. Aqui tem lenha, tem fogo, tem o cutelo, mas está faltando o cordeiro. O Isaque teve a percepção que faltava algo muito importante, o principal para a adoração. Aí o pai, pela fé que Abraão tinha em Deus, ele falou: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. E era o próprio Isaque. E quando ele ergueu o cutelo, né, o facão lá para cortar, para sacrificar o seu filho, Deus enviou um anjo que pegou lá, falou: não faças mais nada, porque você provou, Abraão, você passou na prova, você foi aprovado. Aquilo que você diz que Deus proverá, Deus já sabe que você é obediente, tem fé nele. Por isso, por causa dessa sua atitude, Deus está mandando uma palavra para você: eu vou abençoar todas as nações, por causa da tua fé e da tua obediência. E vocês me perguntam: mas pastor, e como é que ficou a adoração lá? Deus já tinha providenciado um carneiro que estava preso entre os arbustos, e Abraão e Isaque pôde oferecer para Deus o sacrifício daquele cordeiro. Então, meus queridos,
a decisão para quem quer ter um relacionamento com Deus, para quem quer fazer parte da família de Deus, a decisão é pessoal. Então você precisa estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Você precisa declarar para Deus que você vai depositar sua fé exclusiva no sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Que você vai crer que pelo Cordeiro de Deus os seus pecados serão perdoados, conforme nós lemos aqui. Deus espera que você demonstre humildade, que você ore em nome de Jesus e para a glória de Jesus, se converta dos seus maus caminhos e possa buscar a Deus de todo o coração. E aí sim, Deus está dizendo: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E na sua caminhada, pode ter certeza, todas as provas que você passar, as situações que vierem, qualquer situação, se você seguir o exemplo de Abraão e de Isaac, e colocar em prática esses princípios estabelecidos aqui, com certeza, você vai experimentar essa mesma palavra: Deus proverá, Deus vai prover, porque você vai vencer nas provações, você vai ter grandes vitórias, grandes experiências com esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. E a minha oração é que Deus te abençoe. A nossa igreja vai começar a partir de amanhã uma campanha de oração Deus proverá. E nós queremos que você aceite Jesus, assuma um compromisso com Jesus e participe conosco. Vamos clamar a Deus, porque Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se você quiser fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está prometendo: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, em qualquer lugar que você estiver invocando o nome do Senhor. Deus está disposto a te ouvir e te atender. Ele proveu para Abraão e proverá para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Pela mensagem. Eu vi um post essa semana e me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar ele com vocês. Eu vou tentar abreviar o máximo que eu posso, tá? Uma menina que estava no aeroporto, ela estava à espera de um avião e foi colocada na fila de embarque. Uma menina de 6 anos. E logo o avião decolou. Aí os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela menina que estava sentada sozinha. E de repente o avião começou a entrar em turbulência. E os passageiros ficaram desesperados com medo, né? Mas a menininha, calma, tranquila, colorida, ali ela estava, continuou, né? Logo quando a turbulência passou, uma passageira que estava ao lado dela perguntou para ela assim: você não ficou com medo da turbulência? Ela, sorrindo, respondeu: não, meu pai é o piloto. Às vezes, ao enfrentar as turbulências da vida, precisamos nos lembrar quem está na direção. Quem dirige a sua vida? Quem está no comando da sua vida? Desse avião era o pai
Estamos chegando ao final de mais um culto. E a última palavra antes de nós orarmos, é que se você quiser fazer parte, da campanha de oração de um mês da Igreja Batista em Simeone, é só mandar os seus pedidos, né, para a igreja, né? Manda seu pedido lá pela página da igreja, e nós teremos o prazer de estar incluindo você nesse mês de oração específica com a campanha Deus Proverá. De acordo com aquilo que nós ouvimos, com certeza Deus se importa com você. Quem sabe você está com uma causa tão difícil para resolver. Nós queremos te ajudar em oração, para que juntos possamos vencer as lutas e poder glorificar ainda mais o nosso Deus. Nós vamos estar orando e desejamos uma boa semana para os nossos amigos, para todos os irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, as lições que nós aprendemos com Abraão e com Isaac. Deus proveu, Deus provê e Deus proverá. Nós temos um Pai maravilhoso que se importa conosco e que está atento a tudo que está acontecendo aqui no Brasil e entre as nações. Essa pandemia, com certeza, o Senhor está transformando para o louvor da Tua glória. Em breve estaremos todos juntos com os irmãos e amigos. Retornaremos para os cultos presenciais. E o Espírito Santo, que é o presidente da igreja, está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado por fazermos parte da tua família. Muito obrigado pelas provações. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Dá-nos uma boa semana e que neste mês de fevereiro nós estaremos juntos nessa campanha de oração, porque nós acreditamos, nós temos fé nesse Pai maravilhoso que se importa conosco, que mandou o seu Filho para morrer e para nos trazer uma tão grande salvação, e enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos ajudar. Muito obrigado. Nós oramos, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica o meu abraço, o abraço do pastor Carlos, que Deus abençoe e tenha uma boa semana. Fique na paz de Jesus.